Quando a gente entra no elemento água, a gente entra no set terapêutico. É aqui que a gente encontra os terapeutas, as terapias, os psicólogos e as pessoas que lidam com o mundo emocional e interno das pessoas. Isso é o elemento água. Então vamos lá. Falando em terapeutas, eu quero trazer um cara chamado Jung. Vocês já vão ter ouvido falar dele, se não, devem ir atrás. Jung é o criador da psicologia analítica, ou então psicologia profunda, ou psicologia arquetípica, tanto faz o nome. E ele fala sobre os arquétipos e sobre a evolução do ser humano, o que ele chama de processo de individuação. O que eu tenho chamado de caminho da humanização, ele chama de processo de individuação. No fim das contas é a mesma coisa. Jung era astrólogo, apesar de não falar abertamente sobre isso, porque o preconceito em relação a essa arte, ele era muito grande há 100 anos atrás. Ainda é hoje, né? Mas vamos lá. Em termos de arquétipo, o signo de Câncer e a Lua representam o que Jung chamava de arquétipo da Grande Mãe. Então, quando a gente está estudando um símbolo astrológico, um signo, a gente está falando de um arquétipo. E aqui a gente nomeia esse arquétipo como a Grande Mãe. Eu poderia dizer que é o arquétipo maior de todos, porque é como se ele abraçasse os outros arquétipos. Os outros surgem dele, vamos dizer assim, da Grande Mãe. O que esse arquétipo da Grande Mãe quer dizer? Todo arquétipo, ele tem seu lado luz e seu lado sombra, unificado. A ideia não é desfazer de um lado, porque não tem como. A gente está falando de um negócio muito grande. Isso é um arquétipo. No caso do arquétipo da Grande Mãe, a gente divide ele entre mãe nutriz e mãe terrível. Vamos lá. O que seria a mãe nutriz? A mãe nutriz é aquela face da mãe que gera a vida, que dá a vida, que cuida e que nutre e que dá o necessário àquela nova vida. A mãe terrível é aquela face da mãe que ela dá a vida, mas ela sabe e sente que pode tirar a vida de volta. Então é o lado mais controlador e manipulador desse arquétipo. A mãe nutriz, então, é aquela parte da nossa mãe, vamos dizer assim, que nos cuidou, que nos alimentou, que nos deu o necessário. Às vezes a pessoa teve um excesso de cuidado, de superproteção, às vezes a pessoa teve um excesso de rejeição, por exemplo. Então esse é o arquétipo da Grande Mãe. À medida que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo, lembra que eu falei que a Lua representa as respostas automáticas e que representa a personalidade que a gente desenvolve no contato que a gente tem com a nossa mãe, certo? Quando eu falo mãe, entenda como o nosso cuidador. Porém, cada pessoa teve um tipo de cuidado, um tipo de vínculo, um tipo de nutrição. E aí a gente consegue ver isso no mapa através da Lua. E esse tipo de imagem que a gente cria da mãe da gente dentro da gente, a gente vai chamar de complexo materno. O que significa o complexo materno? É exatamente essa imagem da nossa mãe que a gente cria dentro. E como que ela se manifesta? Por exemplo, você está em um país diferente, distante da sua mãe de forma física, e você precisa cuidar de alguém. A imagem da sua mãe vem à tona para poder você usar aquele arquétipo, vamos dizer assim, para poder você agir dentro daquele arquétipo, melhor dizendo. Então cada pessoa tem uma forma de cuidar que a gente vê na Lua no mapa. É complexo falar disso. E aí, dependendo da forma como essa pessoa foi criada, ela vai desenvolver um complexo. Ela sempre vai desenvolver o complexo, só que nem sempre ele vai ser negativo. Nesse caso aqui, a gente vai olhar o complexo como algo, como uma imagem dessa mãe. Então vamos lá. Você cresce e você tem uma imagem do seu cuidador, da sua mãe. Porém, você é um indivíduo separado. Dependendo de como você tem a imagem dessa mãe dentro de você, você vai ter dificuldade ou facilidade em se tornar um indivíduo separado e seguro de si. Como que essa mãe
dentro de você, essa imagem construída, te alimenta, te nutre, te protege ou te rejeita. Isso tudo a gente consegue ir vendo na terapia, que a gente consegue fazer também com o mapa. Por quê? Por exemplo, uma pessoa com um complexo materno positivo, na hora dela se colocar como cuidador, na hora dela cuidar de si mesma, isso vai acontecer de uma forma mais fluida. É como se a imagem que aquela mãe plantou dentro de você na sua infância fosse positiva, fosse boa, fosse o lado bom da coisa. Agora, uma pessoa que desenvolve um contato com a mãe com distanciamento, com frieza, com uma sensação de que a mãe parece mais um inimigo do que um amigo, desenvolve um complexo materno negativo. E isso é como se fosse contra o seu desenvolvimento pessoal. Então, para poder você se desenvolver como indivíduo, como uma pessoa sozinha e fazer as suas coisas, você de alguma forma tem que enfrentar a sua mãe. Só que não a mãe externa, a mãe interna, porque essa mãe interna ela foi construída na sua infância. E aí ela fica com a imagem dentro de você. Só que o que acontece é que a dificuldade é essa, porque para poder a gente lidar com a psique, a gente tem que entender que existe uma imagem interna e uma imagem externa. Então, aquela pessoa que te nutriu de forma errada, por exemplo, ou de uma forma não tão boa para o seu desenvolvimento, ela tem a mesma cara da sua mãe lá fora, porque foi aquela mãe lá fora, naquele momento da vida dela, que construiu essa imagem dentro de você. Só que ela não é mais a mesma coisa. Essa imagem ficou fixada, a sua mãe externa ela continuou na evolução dela. E aí a gente vê a necessidade de cortar essa imagem, diferenciar a mãe externa da mãe interna, porque senão a gente vai estar combatendo essa mãe interna, realizando atos contra a nossa mãe externa. E aí a gente gera um monte de coisa para poder ter que resolver depois. Enfim, para poder a gente lidar com essa questão psíquica e terapêutica, a gente precisa de tempo, né? Não dá para poder fazer e falar tudo num vídeo só. Mas o que eu estou tentando dizer é que essa imagem da sua mãe dentro de você, seja ela boa ou má, precisa ser de alguma forma vencida, porque senão é como se ela ficasse maior que você. Isso a gente chama de complexo. Esse complexo maior do que você não consegue sair desse núcleo representado pela lua. Você vai ficar sempre ali naquela imagem porque você tem medo ou não tem força suficiente para poder cortar esse vínculo psíquico com a mãe. E somente cortando esse vínculo psíquico que você se torna um indivíduo e começa realmente o seu processo de transformação e de humanização. Pois é. E é um processo. A grande maioria das pessoas ainda está preso nessa imagem da mãe, nesse complexo materno. Muita gente, muita mesmo. E aí é o que a gente vê. Aí a pessoa entra num relacionamento, principalmente homens que entram num relacionamento com uma mulher, deposita essa imagem lá na mulher de forma inconsciente, claro. E aí a relação que ele tinha com a mãe mal resolvida vai ser espelhada na relação com a mulher. E a mulher que não resolveu essa situação com a própria mãe, ela entra num relacionamento e ela se torna a própria mãe, de forma inconsciente. Por mais que essa mulher brigue, tipo, não, eu não sou como a minha mãe. Se ela fosse observar de forma consciente, os comportamentos dela são extremamente semelhantes a essa mãe, porque ela precisa se diferenciar da imagem da mãe para poder se tornar um indivíduo separado. Essa é a lua. Esse é o arquétipo da grande mãe. É muito mais complexo que isso. Vamos tentar continuar ilustrando.